Fala, meu amigo, alô, minha amiga, estamos de volta para falar um pouco sobre as barras de dados. As barras de dados têm vantagens semelhantes aos conjuntos de ícones e às escalas de cor, ou seja, ajudar a gente a visualizar tendências, a visualizar rapidamente padrões que estão nos dados e que, se você somente olhar os números secos, dificilmente você vai tirar em tão pouco tempo. A diferença aqui entre as barras de dados e os minigráficos é que nos minigráficos você vai ter um gráfico, lembra lá da nossa aula de minigráficos? Um gráfico para cada conjunto de dados, ou seja, uma linha com vários dados vai gerar um único minigráfico, ou uma coluna com vários dados ao longo de várias células vai gerar um minigráfico. Já nas barras de dados, cada célula vai gerar um gráfico. Então, é um recurso também bacana, porque aí você consegue comparar dados. Eu diria que é até bastante semelhante às escalas de cor, mas aí é um recurso que visualmente fica bem bacana também, e você até pode gerar alguns gráficos, simular a geração de um gráfico de barras dentro de uma coluna, como eu vou mostrar já já. As representações podem ser em linhas ou colunas, e também são interativos, eles vão atualizar automaticamente sem precisar de nenhuma fórmula. E uma coisa interessante sobre as barras de dados é que elas são medidas comparativas. Então, você precisa ter pelo menos dois valores para que as barras de dados possam funcionar. Porque aí ele vai medir o tamanho das barrinhas, o tamanho das cores que vão aparecer pela proporção entre todos os dados que estão na série. A gente vai ver isso com calma. Vamos lá para o Excel. Ok, então continuamos com a mesma tabela de dados. Deixa eu aumentar ela um pouco aqui. E aí a forma de utilizar as barras de dados é do mesmo jeito. Elas são da mesma família dos conjuntos de dados e das escalas de cor. Vou selecionar meus dados aqui, vou de novo lá na formatação condicional e vou aqui em barras de dados. É a primeira opção, na verdade, aqui. E aí, ó, perceba que eu tenho cores aqui, depois eu posso personalizar, mas o Excel já me dá uma série de opções. E uma coisa interessante é que, deixa eu marcar essa opção aqui, perceba que ele me dá, nos dados positivos, ele me dá uma barrinha azul e nos dados negativos, ele me dá uma barrinha vermelha na direção inversa. Então, isso aqui é bem bacana. Então, como eu falei, a gente precisa ter pelo menos dois valores aqui para poder as barrinhas funcionarem. Deixa eu apagar os outros aqui, só para mostrar. Se eu tiver uma barrinha só, a célula inteira vai estar selecionada. Ah, John, mas aqui você tinha duas barrinhas e ambas as barrinhas estavam inteiras. Elas são inteiras porque os valores são bem semelhantes. Mas vamos supor que aqui, em vez de 3.000, eu tivesse 5.000. Perceba que o tamanho da barrinha aqui dos 5.000 vai corresponder a uma proporção da outra barrinha. Se essa barrinha aqui fosse, essa célula aqui fosse 10.000, olha aí, então, essa barrinha aqui na célula de 5.000 corresponde a metade do tamanho dessa barrinha aqui de 10.000. Então, na verdade, as barrinhas elas são proporções entre os dados que estão selecionados. Se eu apagar aqui os 10.000, então os 5.000 passam a ser 100%. Por isso que é importante que a gente tenha sempre mais de um valor. Deixa eu retornar tudo aqui. E, novamente, nas barras de dados, a gente tem as opções lá de gerenciar regras e fazer alterações da mesma forma como vimos nas escalas de cor e nos conjuntos de ícone. E aqui a gente tem várias opções aqui, semelhantes às anteriores, que eu convido você a, com calma, ir explorando. O preenchimento pode ser de várias formas, sólido ou gradual. Eu posso ter aqui gradientes também. Posso brincar com as cores e com as formatações do jeito que me convier. E eu posso, inclusive, simular aqui, deixa eu pegar esses dados aqui de janeiro, e simular um gráfico de barras. Se eu simplesmente selecionar minhas opções aqui, clico com o botão direito do mouse, vou em formatar células aqui e uso novamente aquele recurso. Ó. Aqui na aba número, opção personalizado,
eu venho aqui em cima, na minha barrinha de tipo, deleto o que tiver aqui e insiro o ponto e vírgula 3 vezes. Ok. E aí eu criei um gráfico de barras, somente com base nas barras de dados, sem precisar ter feito nenhum comando adicional para a criação de nenhum gráfico. E aí eu posso, simplesmente aumentando o número aqui da coluna, eu posso aumentar o tamanho das minhas barras. Se eu quiser alterar a ordem dos dados aqui, colocar eles na ordem crescente, então eu posso selecionar meus dados aqui. Eu vou aqui na opção classificar e filtrar, aqui em cima, no menu página inicial, classificar e filtrar, classificar do menor para o maior, expandir seleção. É importante você clicar em expandir seleção, deixar habilitado expandir seleção, porque você está dizendo ao Excel que você quer reordenar esta coluna aqui e que também quer reordenar esta coluna aqui correspondentemente. Se você deixar somente continuar com a seleção atual, ele vai reordenar esses dados aqui dessa coluna e não vai mexer nesse. E aí você vai embaralhar os dados e vai ficar bagunçado. Então, classificar. Pronto, agora você tem seus dados na ordem crescente e poderia também fazer o contrário. Na ordem decrescente, funcionaria da mesma forma. Então, todos esses foram recursos, tanto as barras de dados, quanto as escalas de cor, quanto os conjuntos de ícones e os minigráficos. São ferramentas aí muito fáceis, muito rápidas de se utilizar no Excel para fazer uma análise de dados prévia, para fazer, como eu sempre falo, os dados se sobressaírem, as tendências e as informações mais relevantes se sobressaírem de uma forma que, se você simplesmente olhar números secos, dificilmente você vai conseguir visualizar alguma coisa importante lá. Espero que tenha gostado e logo a gente retorna com os gráficos de linha.